Olá, gente querida! É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez aqui no nosso canal Dom Paulo Jackson para meditar o texto do Evangelho do dia. Hoje é dia 26 de setembro. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um momento crucial da vida de Jesus e dos seus discípulos. Jesus está num momento de oração, afastado das multidões, e é ali, no silêncio do seu diálogo com o Pai, que ele faz a pergunta decisiva: Quem as multidões dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus. Eu gostaria então de começar a reflexão de hoje apresentando uma das características fundamentais de Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus é o orante por excelência. Ele ora nos momentos cruciais do seu ministério. Vejamos então quais são estes momentos no Evangelho de Lucas. Jesus ora no batismo, Lucas 3, de 21 a 22. Logo após ser batizado por São João Batista, Jesus ora, e é nesse momento que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu diz: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho todo o meu agrado. Lucas 3, de 21 a 22. Depois da cura do leproso, sua fama se espalha por todo canto, as multidões acorrem para escutá-lo e para serem curadas. Jesus, no entanto, se retira a um lugar deserto e ora. Lucas 5,16. Antes de escolher os apóstolos, quando ele escolhe os 12 apóstolos para serem seus seguidores mais de perto, Jesus passa a noite inteira em oração no monte. Lucas 6, 12 a 13. Antes da confissão de fé de Pedro, como acabamos de escutar no texto do Evangelho de hoje, daqui a pouco vamos aprofundá-lo. Lucas 9, versículo 18. Na transfiguração, enquanto Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João, ele ora e o seu rosto e as suas roupas se transfiguram, se transformam, ficam resplendentes, radiantes de luz. Moisés e Elias aparecem e conversam com ele. Lucas 9, 28 e 29. Quando Jesus ensina sobre a oração e ensina o Pai Nosso, Lucas 11, de 1 a 4, no jardim do Getsêmani, um dos momentos mais intensos de sua vida, Jesus ora no Getsêmani antes de sua prisão. Ele pede para que o Pai afaste dele aquele cálice de sofrimento, mas submete tudo à vontade do Pai. Faça-se
não a minha, mas a tua vontade. Lucas 22, de 41 a 44. E finalmente na cruz, Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. E por fim ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Jesus é o orante por excelência no Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas enfatiza a vida de oração de Jesus de forma única, mostrando exatamente como a oração era algo essencial na sua missão, na sua comunhão com Deus. Mas voltemos ao Evangelho de hoje. As respostas são as mesmas que já apareceram no texto de ontem, em relação a Jesus diante de Herodes Antipas. Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que és um dos antigos profetas do Antigo Testamento que ressuscitou. São respostas que mostram algo da verdade, mas é uma percepção parcial. É uma tentativa de encaixar Jesus em categorias já conhecidas. Assim pensam as multidões. É aquilo que o mundo costuma fazer com as coisas de Deus. Tenta explicá-las com as suas próprias referências, os seus próprios profetas, as suas próprias expectativas. Mas a segunda pergunta é ainda mais profunda, mais pessoal e nos atinge diretamente. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, com a franqueza que lhe era sempre peculiar, responde: o Cristo de Deus. A palavra grega Christos é a tradução da palavra hebraica Mashiach, Messias. Portanto, Messias é hebraico, Cristo é grego. Ambas significam a mesma coisa, ungido de Deus. Essa resposta de Pedro é, na verdade, um ponto de virada. Pedro não repete o que as multidões disseram. Ele não se baseia na opinião dos outros. Ele faz uma confissão de fé que vem do seu coração. Uma revelação que somente a graça de Deus pode dar. Ele conhece que Jesus não é apenas um profeta como um outro líder do Antigo Testamento, mas ele é o Salvador prometido, o Messias enviado de Deus. No entanto, a alegria da confissão de fé de Pedro é imediatamente seguida de uma revelação chocante da parte de Jesus. Primeiro, ele ordena que não contem nada a ninguém, é algo estranho, e começa a ensinar sobre o seu destino. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Isso muda tudo, desestabiliza tudo. Na verdade, os discípulos certamente entraram em crise. O Messias que Pedro e os demais esperavam era um rei poderoso, um conquistador glorioso, montado num cavalo com a espada na mão. Imaginavam a glória do imperador, vencendo o Império Romano, libertando Israel das garras do Império Romano. Eles não imaginavam a glória que proviesse da cruz. Jesus mostra exatamente que o caminho do Messias é o caminho do sofrimento e da entrega total e radical. O trono do Messias não é feito de ouro, mas de madeira, é a cruz. A coroa que ele usa não é de pedras preciosas, é de espinhos. Aqui está o grande desafio da nossa fé. É fácil professar que Jesus é o Messias de Deus. Difícil mesmo é aceitar que tipo de Messias é Jesus. Um Messias que passa pelo sofrimento, que se esvazia, que morre para doar a vida. Um Messias que nos convida a segui-lo, carregando também nós a nossa própria cruz, a nossa renúncia diária e cotidiana.
Essa é a escolha que nós temos que fazer. A pergunta fundamental, quem dizeis que eu sou? Continua ecoando em nossas vidas, em nossos ouvidos, em nossos corações. Não basta saber a resposta correta que nós aprendemos na catequese. É preciso que essa resposta se torne uma verdade viva e existencial, algo que transforme a nossa existência. Quando dizemos que Jesus é o Messias de Deus, nós estamos dizendo que ele é o centro da nossa vida, o caminho, a verdade, a vida. Isso implica seguir o seu exemplo, com todas as alegrias, mas também com todas as dificuldades e suas cruzes. Nossa fé não pode ser baseada naquilo que dizem as multidões, naquilo que o mundo espera de nós. Ela deve ser uma escolha pessoal, uma resposta livre, corajosa à pergunta de Jesus. Que possamos também nós, no dia de hoje, a exemplo de Pedro, confessar que Jesus é o Messias, mas confessar não somente com a boca, mas com a vida, aceitando o convite para segui-lo em sua glória, mas também em seu Calvário. Um abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.